Bom, boa noite a todos. Como todos vocês já sabem, nós somos o Grupo Sim, e como a nossa principal função é a divulgação do Espiritismo, ciência do Espírito, para a região aqui, agora a gente, pela internet, respeitando as atividades que são permitidas aí pela pandemia. Hoje nós vamos ter uma palestra sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 27 ao item 30, né? E antes, propriamente, da gente passar a palavra para o palestrante, que é o Alanis, a gente vai fazer uma prece. Então, eu pediria que todos aí tomassem uma posição confortável na cadeira. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos. E vamos, então, trazendo a nossa atenção para a nossa reunião de hoje, para o nosso encontro, à distância, né, mas com o mesmo intuito. Então, nós estamos todos unidos nessa mesma vibração. Vamos pedindo aos nossos amparadores espirituais da casa, né, os nossos pessoais, que eles possam se aproximar o máximo de nós também possamos elevar as nossas vibrações o máximo que nós pudermos, para que nós ficamos juntos, todos nessa mesma vontade, nesse mesmo propósito, que seria discutir aí a doutrina através do Evangelho, hoje em questão, né? Então, nós vamos aí trazendo profundamente, fazendo com que, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos, para o que nós vamos ouvir, o que nós vamos ser intuídos, o que até nós vamos falar, porque no final vai ter algumas perguntas e respostas, para que nós possamos aí nos tornarmos pessoas melhores, tornando o nosso ambiente de meio melhor também e tornando o nosso planeta num lugar melhor. Que nós possamos, então, ficar na paz do nosso Mestre, Jesus, e sermos abençoados pelo Pai. Que assim seja. Então, eu passo aqui agora a palavra para o Alanis, e a gente vai começar a palestra. A gente vai ter aí um tempo de palestra, depois, no final da palestra, a gente vai ter as perguntas. Mas quem já ter alguma pergunta, já pode ir colocando no chat, tá? Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, bem-vindos. Obrigado, Babler, pela introdução, pela prece. Nesse momento de pandemia, né, a gente sem poder se encontrar ao vivo, né, frente a frente, no centro, e poder fazer a palestra com vocês próximos ali, podendo fazer pergunta diretamente, eu acho que até, se alguém tiver uma pergunta no meio da palestra, eu acho que é até legal se a gente conseguir fazer essa palestra um pouco mais interativa também, eu acho que fica legal. É claro que no final a gente vai abrir para perguntas também, mas em qualquer momento, se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário, acharem interessante fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. Hoje, continuando o capítulo 5, né? Na última vez que eu fiz a palestra, eu já estava falando do capítulo 5, e nessa semana a gente vai falar de 4 itens, né? E eles falam de 3 temas diferentes, né? O primeiro bom, o capítulo, relembrando, é bem-aventurados os aflitos. Então, os itens que a gente vai falar, os temas, são: dever-se-á por termo as provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E o sacrifício da própria vida. Então, começando aqui, né, sobre colocar por termo as penas do próximo, né? Então, a gente, como espírita, a gente sabe que a gente está na Terra, a nossa Terra, o planeta Terra, um planeta de provas e expiações. A gente está aqui para cumprir com essas provas, evoluir através dessas provas, da melhor forma possível, de forma resignada, de forma tranquila, aceitando as provas que nos foram dadas e que, na maioria dos casos, nós mesmos escolhemos, né? Antes de encarnar, né? Então, a gente já sabe, como espírita, pelo menos em teoria, que a gente está no mundo de provas e expiações e a gente vai passar por essas provas, né? Então, a gente sabe que a gente vai precisar enfrentar algumas provas, as expiações,
e no meu entendimento, né, às vezes, no começo, quando eu comecei a estudar o Espiritismo e ter contato com o Espiritismo, eu tinha muita confusão, eu fazia muita confusão sobre qual a diferença de prova e expiação. Depois do que eu já ouvi e estudei sobre o Espiritismo, no meu entendimento, a prova é aquela dificuldade, aquela barreira ou aquela prova, né, que chega para a gente no plano terrestre, que é uma oportunidade que a gente nem pediu, ou não necessariamente que a gente não pediu, mas uma oportunidade de aprender alguma coisa pela primeira vez. Ou seja, aprender alguma coisa pelo amor. A expiação, no meu entendimento, é aquela coisa que são aqueles tipos de provas diferentes, né? São aqueles ensinamentos que nós não conseguimos aprender em vidas passadas, ou coisas que a gente errou em vidas passadas e agora a gente tem que remediar. Seja se colocando na pele das pessoas as quais a gente prejudicou no passado, seja tirando a vida, seja prejudicando fisicamente, seja prejudicando moralmente. Então, nesse entendimento, no meu entendimento, essa é a diferença das provas e das expiações. Então, a gente sabe que a gente vem para o planeta Terra e a gente vai passar por essas provas e expiações. E o que acontece aqui na Terra é sempre consequência das nossas existências anteriores, né? Hoje, todos nós somos a melhor versão de nós mesmos. E a cada dia a gente se aprimora. Todo dia a gente é a melhor versão de nós mesmos. Então, nosso objetivo, nossa missão é tentar acelerar esse processo de melhoramento e o quanto a gente puder, né? De evolução, o quanto a gente puder. É claro que para cada um de nós, as provas, as expiações, os desafios são diferentes e são peculiares às nossas existências anteriores. Então, cada um de nós vai passar por uma série de dificuldades diferentes. Porém, muitas vezes, esse pensamento de que o que a gente passa na Terra é sempre consequência das nossas existências anteriores e que nós estamos aqui para fazer as expiações e passar pelas provas, muitas vezes leva as pessoas a pensarem que eles precisam encarar de frente as expiações e as provas, o que é muito bom, na verdade, encarar com resignação as provas, mas, além disso, muitas pessoas acabam tendo a ideia de que tem que aumentar as suas provas para poder avançar no mundo espiritual ou evoluir espiritualmente de forma mais rápida, ou seja, abreviar o seu aprimoramento moral, a sua evolução espiritual através da maior dificuldade das provas que seriam impostas a cada um de nós, mas de forma intencional. Então, qual que é o problema disso tudo, né? O problema é o motivo, né? A gente não está aqui para a gente sofrer. A gente veio para a Terra para ser feliz. O objetivo da gente vir para a Terra é para a gente aprender, se possível, pelo amor. Muitas vezes a gente não aprende pelo amor, então a gente acaba tendo que aprender muitas vezes pela dor. Mas a gente estando na Terra, a gente precisa cumprir as nossas provas que estão vindo e a gente precisa trabalhar para que a gente possa atenuar as nossas provas e não aumentar as nossas provas, né? Como eu comentei na última palestra de algumas semanas atrás, né? As provas que vêm para nós têm por fim não só exercitar a nossa paciência e nossa resignação enquanto espíritas e seres humanos, mas elas também têm por fim exercitar a nossa inteligência, né? Então,
uma das coisas que a gente é colocado em prova quando a gente recebe um desafio na nossa vida é qual é a nossa habilidade de sair, de vencer aquele desafio. Então, não é porque eventualmente a gente perdeu o nosso emprego e a gente perdeu a nossa casa que a gente deve se conformar com isso e pensar que aquilo é a vontade de Deus e que vai viver daquela forma, sofrendo as consequências daqueles fatos para o resto da vida, porque é a vontade de Deus. A gente não, como eu disse, as provas vêm para a gente para exercitar a nossa inteligência e não só a paciência e resignação. É claro que o bom espírita e o bom ser humano vai vencer as provas tendo a união dessas três coisas, né? Com um balanço, tendo um balanço dessas três coisas. Como o Rodrigo gosta de dizer bastante, né? O caminho do meio é sempre aquele melhor caminho. A gente precisa nem pender muito para um lado e nem para o outro. Mas as pessoas muitas vezes pensam, a gente precisa, as provas que vêm para mim são as provas que foram traçadas pelo plano espiritual ou por Deus. E é claro que isso tem a verdade, né? E muitas vezes as pessoas falam, bom, mas se essa pessoa tá sofrendo, isso é o que ela precisa passar, né? E muitas vezes no meio espírita mesmo, eu vejo a gente caindo nesse erro, nesse engano de encontrar uma pessoa em dificuldade e eventualmente de forma, eu me coloco assim, me incluo nesse engano de muitas vezes pensar, pô, mas isso é o que são as provas que essa pessoa passou, nada acontece por acaso. Então, tudo está certo como é, né? A gente ouve muito essa palavra. O que eu concordo é que realmente tudo está certo como é, mas o que não está certo é a gente dar de ombros. Não é, Deus não falou para a gente, Jesus não falou para a gente passar pelas pessoas e vê-las sofrendo de forma sem se preocupar com elas. Então, a gente precisa ajudar as pessoas como a gente puder. Mesmo que a gente pense e a gente tenha bastante convicção que aquela é a prova que Deus passou para aquela pessoa, porque a gente conhece a vida daquela pessoa, às vezes aquela expiação acontece e tem uma relação direta com algo que aconteceu nessa vida mesmo da pessoa, né? Como eu comentei na palestra passada, às vezes a maioria das coisas que a gente, das dificuldades que acontecem na nossa vida são causadas por nós mesmos durante o curso dessa própria vida. Então, às vezes a gente até pode ver e falar, tá vendo? Foi o que ele procurou. Mas a gente não tem o direito de fazer esse julgamento. Vamos dizer que isso seja certo, mas como é que a gente vai ter certeza? Como a gente vai saber que esse realmente é o curso que foi traçado pela espiritualidade? E qual é o nosso direito, ou como a gente se coloca no direito de julgar e achar que tudo está certo como é e a gente não pode ajudar? Então, a gente não sabe se isso realmente é a providência de Deus. Às vezes, a gente não sabe se a providência que a gente acha que está se colocando em prática para aquela pessoa envolve mesmo a sua pessoa, ou a minha pessoa, vamos colocar dessa forma, né? Eu vendo uma pessoa sofrer e na minha soberba, achando que eu sou muito inteligente e que eu sei porque aquela pessoa está sofrendo, o que em parte pode ser verdade que essa pessoa esteja sofrendo por algo que ela fez nessa vida, quem sabe se a providência divina não me colocou em contato com aquela pessoa justamente para me dar uma prova, para que eu possa ser um instrumento para ajudar aquela pessoa, para que eu possa ajudar aquela pessoa em vencer essa dificuldade, vencer e aprender com isso.
quem sabe se a providência não me colocou como o bálsamo da consolação, para que possa ajudar a cicatrizar as chagas dessa pessoa, né? Então, a gente, muitas vezes, como espíritas, e a gente tem que tomar cuidado com as extrapolações que a gente faz com o conhecimento da doutrina espírita, a gente não pode se colocar numa posição de privilégio em relação às outras pessoas ou às outras religiões, por ouvir muitas vezes relatos verdadeiros de espíritos falando sobre as coisas que acontecem e as verdades do espírito. Isso não dá para a gente um passe livre para passar em branco sem ajudar os nossos irmãos. Então, o que a gente precisa fazer em todos os momentos, né? Seja para os nossos familiares, e a gente sabe muitas vezes que é dentro da nossa própria família que muitas vezes estão as maiores dificuldades, que estão as maiores provas, as maiores expiações. Então, a gente tem que sempre se perguntar o que será que quais são as ferramentas que foram colocadas na minha mão para que eu possa suavizar o sofrimento do meu irmão, né? Será que as minhas palavras, que eu possa consolar ele com os meus ensinamentos? Será de alguma forma com o meu apoio moral, material? Será que as posses materiais que eu tenho não possam ajudar essas pessoas de alguma forma? E muitas vezes a gente fala, a gente tem que ensinar a pescar e não dar o peixe pronto. Realmente, mas como eu disse na palestra da semana passada, né? Muitas vezes no Espiritismo, é fundamental, né? No Espiritismo sempre que a gente tenha a consolação e a instrução, né? A consolação em primeiro momento para que a gente possa acalmar o coração das pessoas que estão sofrendo. E sim, depois disso, o ensinamento ou a instrução para que essa pessoa possa seguir num caminho mais certo daí para frente, que ela possa aprender com os próprios erros e possa melhorar daí para frente. Então, a gente deve se ajudar sempre, né? Como seres humanos. Não existiu nenhuma passagem em que Jesus fala para a gente ser instrumento de tortura de outras pessoas. É claro que o ensinamento de dar a vara, ensinar a pescar e não dar o peixe é muito válido. É claro que a gente precisa tratar de ensinar, dar o ensinamento, de dar as ferramentas para que as pessoas possam melhorar, vencer as dificuldades com seus próprios esforços. Mas existem momentos que a gente precisa fazer a consolação. A gente precisa ajudar essa pessoa e dar o peixe. A gente precisa ajudar, fazer o tratamento de emergência. Então, a gente, como espírita, né? E a gente precisa sempre contrapor essa ideia de que tudo está certo como no sentido de não ajudar o próximo por achar que as dificuldades que o próximo está passando são a vontade do Senhor. Mesmo porque a gente não tem nenhuma linha de conexão especial com o Senhor para ter essa informação privilegiada. Mesmo porque se a gente sabe que tudo que vai acontecer, tudo que tem que acontecer por plano por plano de Deus vai acontecer. Então, Deus não precisa da nossa ajuda, seja para aumentar as provas ou transformar as provas que aquela pessoa esteja passando numa prova mais proveitosa, né? Então,
Se a gente quiser se opor às decisões do Senhor, não adianta, elas vão se cumprir. Ou seja, a nossa função deve ser sempre de amor e caridade, sempre abrandar os corações, sempre tentar diminuir a dor do próximo. Seria muito orgulho da nossa parte mesmo achar que a gente tem o direito de, como ele diz no Evangelho aqui, revirar a arma dentro da ferida das pessoas, né? Se alguma prova chegou para uma pessoa, a gente não pode fazer parte dessa arma, né? Fazendo essa pessoa no entendimento errado, né? Sofrer uma prova maior para que ela possa se beneficiar, né? Então, a gente tem que sempre se esforçar para abrandar a expiação dos nossos semelhantes. E aí ele fala, né? Bom, tudo bem, né? A gente não pode colocar em prática as provas do próximo. De forma contrária, será que a gente pode, então, quando a gente vê uma pessoa sofrendo e a gente tem certeza que essa pessoa não tem mais como sobreviver na Terra, ou ela muitas vezes está com uma doença que é incurável, ou ela sofreu um acidente e ela não tem mais como voltar a ter ela ficou numa cadeira de rodas ou ficou paralisada, vegetativa numa cama. Muitas vezes as pessoas decidem fazer a eutanásia, né? Ou colocar um fim no sofrimento daquelas pessoas. E muitas vezes as pessoas têm essa vontade com um sentimento bom, tentando ajudar aquela pessoa, porque estão vendo que está sofrendo, que ela está passando por muita dificuldade, e de uma forma muito benevolente, eu diria, as pessoas têm a tendência de querer ajudar essas pessoas para que elas parem de sofrer. Mas o Evangelho ensina a gente também que isso não está certo, porque quem somos nós para querer julgar quais são os desígnios de Deus? Como ele diz no Evangelho, não pode Deus conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Quem de nós pode dizer com certeza que chegou a hora de alguém? E o Evangelho tem uma frase que me tocou bastante, me colocou para pensar muito. A ciência não terá se enganado nunca em suas previsões? E realmente, né, o que a gente tem visto na maioria dos casos é que muitas vezes o espiritismo traz uma informação que não é comprovada cientificamente e anos depois essa informação é comprovada. Mais do que isso, quantos exemplos a gente vê de pessoas que com doenças bastante raras ou muito graves, que são desenganadas pelos médicos, muitas vezes os médicos falam, você tem mais 3 meses de vida, ou algo assim, e a pessoa vive décadas depois disso. Será que teria como a gente prever? Se chegasse o fim desses 3 meses, a gente poderia matar essa pessoa para ela parar de sofrer? Qual é o direito que a gente tem de colocar fim à vida de alguém? Muitas vezes a gente acha que essa é a vontade dessas pessoas. Muitas vezes as próprias pessoas falaram para a gente que é isso que elas gostariam que acontecesse se elas ficassem numa situação como essa. Mas muitas vezes nós próprios não sabemos, na maioria das vezes eu diria, né, conscientemente aqui na Terra, quais são as provas a que devemos passar. Então, qual é o nosso direito de colocar o fim na vida de alguém?
Quantos exemplos a gente vê de pessoas que acordam depois de anos de coma? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, achei múltiplos exemplos. Achei exemplos de pessoas que passaram 27 anos em coma e acordaram. Essas pessoas, muitas dessas pessoas que estavam em coma, que os médicos mesmo falaram que elas nunca mais iam voltar, que elas já estavam com atividade cerebral, que não tinham mais atividade cerebral, quando acordaram depois de tanto tempo, 27, um exemplo que eu vi, mas 12 anos, outro exemplo, muitas pessoas com muito tempo em coma que acordaram, muitas delas passam relatos que estiveram o tempo todo totalmente conscientes. E muitos dos momentos implorando para que as pessoas, os familiares, os médicos, não colocassem um fim na vida delas, porque elas sabiam que elas ainda estavam ali e elas sabiam que elas podiam voltar. Mais do que isso, quantos exemplos a gente não vê de pessoas que foram declaradas mortas e depois voltaram, né? Qual é a ciência de hoje que pode cometer um erro desse tamanho? E eu não estou nem dizendo que é a ciência que cometeu o erro, mas muitas vezes são coisas que a ciência não tem ainda a capacidade de avaliar, né? Como esses exemplos que são pessoas definitivamente declaradas mortas, acordam depois de... Muitas pessoas acordaram ou voltaram depois de serem declaradas mortas depois de dias. Muitas pessoas acordaram no necrotério, algumas delas no hospital, algumas delas eu vi exemplos na pesquisa aqui de pessoas que acordaram no próprio funeral. Uma das pessoas é um caso bem famoso no México, de um jogador de futebol que sofreu um acidente, foi declarado morto depois desse acidente e acordou durante a autópsia, de dor. Então, são coisas que não tem como a gente ter não existe, a gente ainda não tem a capacidade, e nem vai ter, acredito, num futuro próximo, a capacidade de ter alguma certeza para avaliar e tomar uma decisão a respeito da vida de alguma outra pessoa. Então, muitas pessoas acabaram, no último instante, acabaram tendo um momento, pessoas que estavam totalmente desacordadas, inconscientes, muitos exemplos de pessoas que no momento da morte, antes de morrer, voltam à consciência, recobram a consciência e acabam se arrependendo de alguma coisa, falando algumas palavras que podem ser totalmente importantes para a evolução dessa pessoa, para o futuro daquela pessoa. E diz o Evangelho aqui, né? Essa hora de graça, que é o último momento de vida das pessoas, que lhe é concedida, pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Quantas experiências de quase morte eu não encontrei, a gente vê, é só a gente fazer uma pesquisa no Google, experiências de quase morte, tem cada história impressionante. Eu vi uma história de uma pessoa, um rapaz de 28 anos, que foi declarado morto no hospital. Ele foi para uma cirurgia e durante essa cirurgia os médicos acabaram perdendo ele, né? Como eles dizem, né? Ele morreu, foi declarado morto, ficou algum tempo ali, alguns minutos na cama do hospital, acho que 20 minutos, morto, já com o papel no peito aqui dizendo qual declaração da hora da morte, né? E ele deu um relato muito emocionante do que aconteceu com ele, que ele foi para um lugar muito bonito
e que ele chegou naquele lugar e sem ver e essa é uma coisa muito recorrente nesses relatos, né? As pessoas não conseguem ver o rosto das pessoas que estão ali junto com elas, quando nessas experiências são muito interessantes, né, para mim, pelo menos nessa pesquisa que eu fiz, né? Muito interessante as pessoas que tiveram essas experiências de quase morte, ou near death experience aqui nos Estados Unidos, como eles chamam, elas falam sempre com uma certeza muito convincente de que tinham uma pessoa do lado dela, que se comunicavam por telepatia, sem abrir a boca, elas conversavam, falavam e ouviam a pessoa, aquele espírito que estava do lado dela, que ela sabia que estava ali do lado dela, que estava conduzindo ela em muitos momentos, mas não conseguia ver o rosto. Outra coisa que eu achei interessante foi em mais de um exemplo também, as pessoas falarem que quando estavam nessa experiência de quase morte, elas não poderiam olhar para trás, porque se elas olhassem para trás, elas não poderiam voltar, né? Então, no caso, essas pessoas que tiveram experiências de quase morte, chegaram lá e as pessoas falaram, não, ainda não é o seu momento, você precisa voltar. Então, quem somos nós para achar que sabemos quando é a hora certa de alguém morrer? Se nem quando a pessoa morre por um acidente ou por numa cirurgia num hospital, quando está numa doença grave, sofre uma coisa muito grave que ela de fato morre, ela vai para lá, o pessoal fala, calma, ainda não é a sua vez, volta para cá. E o pessoal não acredita, são as histórias que a gente ouve por aí. As pessoas contam relatos com detalhes sobre aquilo que aconteceu durante os instantes que elas já tinham sido declaradas mortas, com detalhes, coisas que aconteceram, falas de outras pessoas que elas viram, muitas vezes naquele próprio ambiente que o corpo dela estava. Então, a alma o ensinamento principal aqui é que a gente não tem esse conhecimento de quando é a hora derradeira de uma pessoa. Mesmo que a gente tenha a melhor das intenções de acabar com o sofrimento daquela pessoa, a gente não sabe quanto importante é o sofrimento daquela pessoa naquele momento. Eu sei que é muito difícil, e principalmente é difícil isso quando se trata de alguém da nossa família que a gente está vendo sofrer muito. E muitas vezes uma pessoa que a gente sabe, e por relato próprio dessas pessoas, que não gostariam de estar na situação que estão, e que gostariam que a gente abreviasse o sofrimento delas. Mas a gente não tem a gente não pode ter esse poder. E a gente, na boa intenção de querer ajudar essa pessoa, a gente pode tirar uma das maiores oportunidades daquela pessoa de evoluir e de aprender uma grande lição, às vezes a mais importante lição que ela veio aprender na Terra. Então, essa é a lição desse item, né? A gente não pode achar que a gente pode brincar de Deus. A gente não tem esse conhecimento. Então, diz aqui, né, o Evangelho, minorai os derradeiros sofrimentos. É claro que a gente pode ajudar essa pessoa a sofrer menos. A sofrer menos, não morrer para não sofrer, né? Não tirar a vida dessa pessoa para que ela não sofra. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida. Ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E da mesma forma que a gente entendendo esse conceito de não abreviar a vida de ninguém, esse conceito também é válido para nós mesmos. A gente sabe quais são as consequências nefastas e dolorosas que, ou pelo menos se a gente não sabe, a gente imagina através dos relatos que a gente ouve,
de espíritos desencarnados, de espíritos que estão sofrendo, muitas vezes passando comunicações espirituais através de comunicações mediúnicas. A gente sabe quais são as dificuldades e o terror por que passa um suicida. Então, isso também vale para nós. A gente não pode abreviar a nossa vida intencionalmente para, mesmo que seja com a intenção de aumentar nossas provas, mesmo que seja com a intenção de dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajuda. A gente é que precisa tentar se ajudar o máximo possível. Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. E tudo que está acontecendo com a gente é a gente que está sendo colocado em prova. Deus não precisa de ajuda. Então, quando o homem se mate ele próprio, diz o Evangelho, ou faça que outrem o mata, né? O mate, porque ele começa assim a pergunta, né? Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la pelas suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Ou seja, o homem vai para a guerra, decide ir para a guerra porque ele já está desgostoso com a vida e que se é para ele morrer, que seja fazendo algo útil, né? No seu entendimento. Segundo o Evangelho, isso continua sendo um suicídio. Como a Beth, a nossa colega do centro, comenta e com muita propriedade, né? Muito vale a intenção, né? É claro que muitas vezes a gente faz alguma coisa que acaba por terminar com a nossa vida, por consequência de nossas próprias ações. Mas nem sempre isso é um suicídio. Mas a intenção de terminar a nossa vida nunca pode existir. A gente nunca pode colocar termo na nossa vida por estar desgostoso ou por achar que a gente vai se beneficiar ou aumentar nossas provas. A nossa morte, seja ela intencional, por escolha própria nossa, não vai servir para coisa nenhuma, segundo o Evangelho. Não passa, diz o Evangelho, isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Ou seja, a pessoa escolhe ir para a guerra, ela está com a intenção de morrer mesmo, mas ela decidiu fazer isso de uma forma que fosse visto de uma forma melhor. Ah, olha, essa pessoa decidiu ajudar o país ao invés de se matar. Segundo o Evangelho, não muda. Isso é um suicídio também. Se essa pessoa realmente desejasse servir o país dela, ela com certeza procuraria viver para defender o país e para ajudar o país, ao invés de sacrificar sua vida para isso. E o verdadeiro devotamento não consiste em temer a morte quanto se trate de útil. Ou seja, é claro que quando a gente vai, uma pessoa que decide ir para a guerra realmente com a intenção de ajudar o país, não porque ela está querendo se matar, mas realmente para ajudar o país, porque é uma causa que ela realmente acredite, e vão trocar a guerra aqui por alguma outra coisa, né? Entrar, participar de uma missão de paz, num campo de batalha, numa guerra, por exemplo. Então, essa pessoa tem boas intenções e ela quer fazer o bem para a humanidade, o bem para o próximo, e eventualmente ela está correndo risco, ela sabe disso, mas ela não está lá para acabar com a vida dela. Isso muda completamente. Porque essa pessoa está afrontando perigo, ela está se expondo a esse risco, mas está não com intenção de se matar. Ela está se expondo a esse risco com a intenção
de ajudar outras pessoas com devotamento, abnegação. E é o que ele fala no item seguinte, né? Se um homem expõe-se a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o ato ser considerado suicídio? E a resposta vem desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte. Ou seja, nesse caso, a intenção conta muito mesmo. Se você vai salvar, e essa outra coisa que eu fiz também, algumas pesquisas aqui, pessoas que decidiram salvar outras pessoas e acabaram morrendo, né? Então, a pessoa está muitos policiais, bombeiros, naquele caso do 11 de setembro, né? Quando os aviões bateram no prédio, entraram de forma abnegada, entraram num prédio em chamas que estava prestes a cair, com a intenção de buscar e salvar outras pessoas. Essas pessoas que tiveram essa intenção, com certeza não são suicidas, né? É claro que não vem, essas pessoas não vão, isso é um ato de bondade, é um ato que vai ajudar ela a crescer, porque ela queria viver, ela queria sair de lá viva e salvar outras pessoas. Infelizmente, ela arriscou a própria vida por, né, ser uma pessoa abnegada e devotada, mas ela não queria morrer. Então, e mesmo que essa pessoa saiba que o risco dela morrer no caso de entrar num salvamento como esse, de arriscar a própria vida para salvar outra pessoa, nada garante que essa pessoa realmente vai morrer, né? Tem muitos casos, né? Como mesmo eu comentei aqui, muitos casos de experiência de quase morte, em que pessoas passaram por acidentes muito graves e acabaram não morrendo porque não era o momento delas morrerem. Elas chegaram lá, tiveram conhecimento, tiveram contato com o plano espiritual e disseram para elas: ainda não é o seu momento, meu amigo, você vai precisar voltar. Mesmo que em muitos casos, uma minoria dessas pessoas que tiveram experiência de quase morte que eu vi, né, nessa pequena pesquisa que eu fiz, uma minoria dessas pessoas tem uma experiência que é angustiante nesses momentos que elas estão tecnicamente mortas. Mas a maioria das pessoas, quando estavam nesses lugares, a maioria dessas pessoas falam que era uma paz muito grande, que elas conseguiam naquele momento entender o porquê das coisas, entender que estava tudo realmente certo como estava, que a morte não é uma coisa ruim, que o desencarne, o fim da vida material não é uma coisa necessariamente ruim. Essas pessoas, muitas delas, quando chegaram no plano espiritual, sentiram se sentiram muito bem, sentiram calor, ouviram vozes conhecidas de pessoas que elas conheceram no passado e familiares, amigos que já tinham se desencarnado. E mesmo assim foram ditas: não é o seu momento, você precisa voltar. Muitas dessas pessoas queriam ficar e eles mesmos falavam: olha, eu estava bem se eu ficasse ali. Uma dessas pessoas que eu vi o relato foi muito emocionante, esse rapaz de 28 anos que morreu no hospital. Ele falou: isso mudou minha vida, eu nunca mais tive medo de morrer. E isso não fez essa pessoa arriscar mais a sua vida porque ela agora não tem medo de morrer. Isso mostrou para ele que a vida vai além do corpo físico, que ela tem que se cuidar e tudo mais, mas que se ela morrer, no dia que ela morrer, isso não é um pensamento angustiante, não é uma coisa que ela que deve, traz medo ou angústia para essa pessoa, né? E muitas vezes a gente vê, né, situações inusitadas e, como diz o Evangelho aqui, né, não poderia
a providência salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão, pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Resumo da ópera desses itens que a gente está falando. A gente não tem como saber quais são as provas, quais são os caminhos da providência que nos são colocados, que nos são reservados. A única coisa que nos é esperada é que a gente passe pelas nossas provas de forma resignada, abnegada, com um devotamento, que a gente possa ter certeza de que tudo aquilo pelo que nós estamos passando, de uma forma ou de outra, tem uma lição que a gente pode aprender, que a gente pode crescer, que a gente pode se tornar uma pessoa melhor. A gente tem a analogia muito famosa, né, do copo meio cheio e meio vazio, e é realmente isso, né? Em todas as situações da nossa vida, a gente pode sempre achar por que aquela situação é ruim e por que aquela situação é boa. Muitas vezes, a gente sabe que coisas muito boas acontecem para a gente, e quando eu digo muito boas, eu estou falando muito boas com uma visão de curto prazo, mas a longo prazo, a gente percebe que isso era uma prova que era dada para a gente, e muitas vezes é uma prova que a gente falha. Aquela coisa muito boa era uma casca de banana e a gente pisou, escorrega naquela casca de banana. Muitas vezes, aquelas coisas muito ruins que acontecem para a gente, e muito ruins novamente, com uma visão de curto prazo, né? A gente acaba vendo que ao longo do tempo, no futuro, para a nossa vida futura, aquilo foi uma coisa que trouxe um conhecimento, que trouxe uma instrução, trouxe lições importantes para a nossa vida, e que muitas vezes aquilo que era ruim que aconteceu naquele momento, na sua visão, te preparou para que você pudesse passar por algo que seria muito pior, ou para que você pudesse evitar algo que fosse muito pior. Então, é muito importante que a gente tenha tranquilidade na nossa vida, que a gente possa sempre tentar trazer o melhor das lições, entender o melhor de tudo aquilo por que nós passamos, e que a gente possa fazer de todo limão uma limonada, como a gente tem esses ditados populares, né? Que a gente não possa achar que tem entendimento de quais são os caminhos da providência para nós ou para as outras pessoas, porque a gente não possa achar que a gente pode ajudar Deus de forma nenhuma. Deus precisa da nossa ajuda, e que tudo aquilo que tiver que acontecer vai acontecer. Se chegar o momento nosso, a gente vai desencarnar, nem que a gente tenha uma saúde de ferro. Se chegar o nosso momento, a gente vai desencarnar, não importa o que aconteça. Da mesma forma, pessoas que a gente ouve falar que fumaram a vida inteira, ou que não cuidaram da própria saúde e acabam vivendo uma vida longa, e acabam desencarnando bem velhos. Então, essa é a lição do dia de hoje, né? Não tentemos prever o que quer o Senhor Deus, não tentemos ser instrumentos de prova ou de expiação de outras pessoas, não tentemos abreviar a vida de ninguém, porque nós não sabemos quais são o teor das provas de cada pessoa, e nem a nossa própria vida.
eu acho que a gente pode agora passar para alguns comentários. A gente tem algumas pessoas aí conectadas. Fiquem à vontade. Ah, tem uma dúvida aqui, tem uma pergunta. Desculpa que eu não sei se faz tempo que vocês perguntaram. A pessoa que tira uma vida mesmo sem intenção absorve uma dívida com aquela em função de ter abreviado aquela vida? A pessoa que tira uma vida mesmo sem intenção absorve uma dívida com aquela em função de ter abreviado. Olha, bom, vamos lá, né? Eu vou responder com base no meu entendimento, né? E é claro que estamos abertos a discussões. Eu acredito que tudo que a gente faz, de uma forma ou de outra, vai entrar no cômputo geral da nossa experiência. A gente vai aprender alguma coisa com isso, ou por causa disso, a gente vai precisar aprender uma lição que ficou claro a gente não aprendeu ao ter feito isso, né? Eu acho que, na sua pergunta, Ivo, quando uma pessoa tira a vida de uma outra pessoa, às vezes sem intenção, eu acho que tem muitas gradações em termos de culpabilidade, e quem sou eu para julgar a culpa de alguém. Mas, no meu entendimento, existem muitos graus de culpa. Então, por exemplo, existe o grau de culpa de uma pessoa que matou a outra pessoa com a intenção de matar a outra pessoa. Em outro grau menor, no meu entendimento, estaria uma pessoa que seria no linguajar jurídico aí, o homicídio culposo, né, ao invés do homicídio doloso, que é o primeiro caso. O homicídio culposo é quando você faz alguma coisa que você sabe que tem o risco de matar alguém ou prejudicar alguém, mas você faz mesmo assim. Então, tem, mesmo no termos jurídicos, tem uma culpabilidade menor. E, da mesma forma, no meu entendimento, existe aquela pessoa que acabou tirando a vida de alguém, mas sem saber que estava correndo risco, que estava colocando outra pessoa em risco, mas por não ter sido prudente o bastante em tentar entender quais são as consequências dos seus próprios atos. Ou seja, às vezes eu não sei dar um exemplo nesse momento, mas assim, quando você acaba causando a morte de alguém por imprevidência, por ser imprevidente ou por ser pouco cuidadoso com aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que sim, alguma coisa você vai precisar aprender com essa lição. E eu não acho que dívida aqui parece uma coisa que é meio punitiva, né? Eu não quero colocar dessa forma. Eu acho que assim, se você causou a vida de alguém e você poderia ter evitado isso, então tem alguma lição que você precisa aprender e isso você vai precisar aprender no futuro. Você queria falar alguma coisa, Rodrigo? Não, desculpa, eu acabei ligando o microfone sem querer. Ah, tá. Mas queria parabenizar você pela palestra, achei que você abordou bem o tema, baseado aí no que os espíritos ensinaram no livro dos espíritos por Kardec, e creio que você tenha capturado bem aí a mensagem dos espíritos com relação a que o aprendizado ele se dá até nos momentos de sofrimento, ou melhor, se dá muito nos momentos de sofrimento, mas até nos últimos minutos de vida a gente pode ter um grande aprendizado. Parabéns pela palestra de novo. Obrigado, Rodrigo. Alguém tem algum outro comentário? Ivo, Babler, Beth, Mônica, fiquem à vontade para fazer perguntas, escrever. Olha lá, vamos lá. A vida pode ser fácil nesse planeta? Olha, fácil é um termo subjetivo, né? Fácil para um é difícil para o outro.
Como o nosso... Tem aquele rapaz, o Karnal, né? Ele comenta, Leandro Karnal, ele comenta muitas vezes, né? A gente, em muitas vezes, não tem o poder ou controle sobre aquilo que acontece com a gente, mas a gente tem o poder sobre a nossa reação a partir daquilo que acontece com a gente. Então, muitas vezes a gente escolhe sofrer. A gente escolhe sofrer por muitos motivos, né? Às vezes a gente se coloca em situação de vítima, às vezes a gente se coloca em situação de impotência, achando que você não tem o poder de sair de uma certa situação. E muitas vezes a gente vê tantos exemplos de pessoas passando por cada dificuldade. Eu vi esses dias, acho que foi até o Rodrigo que compartilhou, o vídeo de um menino que nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Mas que menino feliz, gente. Você vai dizer que a vida, é claro que a vida daquela pessoa é uma vida difícil, em termos práticos. Ele precisa de ajuda para tudo, basicamente tudo na vida dele. Ele precisa de ajuda para comer, ele precisa de ajuda para se locomover, ele precisa de ajuda para ir no banheiro, para tomar banho. Mas vendo a feição daquele menino, quem via aquele menino brincar, pular de um lado, ele pulava, literalmente pulava só com o tronco. Quem dizia que a vida dele era difícil? Então, o meu entendimento é assim, fácil é um termo muito elástico. Então, depende de cada um de nós avaliar qual é a dificuldade da nossa vida, né? Mais uma pergunta aqui. As pessoas que praticam esportes radicais sabem do risco de vida e mesmo assim se põem em risco. Essas pessoas podem ser consideradas suicidas? Essa é uma pergunta bem interessante. Obrigado pela pergunta, Ivo. Existe eu não lembro onde eu vi essa comparação, né? Esse exemplo, que eu achei muito interessante, eu lembro dele até hoje, né? Eu sou uma pessoa que não sabe esquiar. Eu acho que deve ser muito legal, eu tenho vontade de aprender a esquiar, mas eu não sei esquiar. Eu nunca esquiei na minha vida, mas um dia eu quero aprender. Se eu pegar um esqui, subir no topo de uma montanha bem alta, com uma inclinação muito alta, muito forte, colocar um esqui no pé e me meter a descer, qual é o risco de eu me matar numa situação como essa? Altíssimo, na minha opinião. Agora você pega o campeão olímpico de esqui e coloca ele para descer, ele vai descer e dar um pulo, um salto e girar 3 vezes. Então, o que eu quero dizer com isso é, de novo, né? Estou voltando para a mesma resposta que eu dei para o Babler. Tudo é relativo. O que pode ser mortal para uma pessoa, não necessariamente é para outra pessoa. O que eu acho que pode fazer uma pessoa ser considerada suicida é se essa pessoa se colocar numa situação de risco da própria vida de forma voluntária. Ou seja, o campeão olímpico, quando começou a esquiar, ele não começou a esquiar na montanha mais inclinada e mais alta do mundo. Ele começou a esquiar no monte, como chama aqui? Pikes Peak, sei lá. Foi aqui, foi numa montanha bem tranquila, baixinha, devagarzinho, começou devagar e foi aumentando a dificuldade porque ele se sentia confortável com isso. Então, o nível de risco, o risco à vida daquela pessoa começou a ficar mais longe em função do conhecimento e da habilidade que essa pessoa adquiriu durante o seu treino de esqui. Então, em consequência disso, o meu entendimento é assim: se o campeão olímpico, que é
completamente confortável em descer aquela montanha esquiando, se ele acaba morrendo numa dessas tentativas por algum infortúnio do destino, eu acho que essa pessoa não necessariamente é um suicida, porque ela não quis colocar a própria vida em risco de propósito, ou para querer colocar sua própria vida em risco. Aquilo é um esporte de alto nível que essa pessoa se preparou muito bem para isso. Ela não queria morrer. Eu acho que o X da questão para o suicida quando essa pessoa está colocando a sua própria vida em risco deliberadamente. O que eu acho que não seria o caso nesse exemplo do esporte radical. É claro, depende, né? Se eu, por exemplo, for fazer o esporte radical sem o conhecimento e sem o preparo necessário, eu acredito que é um suicídio. Mais alguma pergunta? Bom, é interessante aqui quando você colocou no começo de que tudo na vida é causa ou expiação, né? E eu achei legal de que provas ou expiações, né? E a prova seria a primeira oportunidade, né? Que a gente tem. Legal, gostei disso daí. E você falou que só são as provas e expiações, né? Um pouquinho antes no capítulo fala dos tormentos voluntários, né? A gente arruma algumas coisas antes, que é o que você falou também, né? E é interessante que o 23 e o 24 fala do item, que é o item 24, que fala desses tormentos voluntários, que são totalmente desnecessários, a gente que procura, né? Na realidade, procuramos chegar até aqui também, mas o item posterior, que seria a desgraça real, ele fala que para a gente julgar alguma coisa, a gente precisava ver as consequências. Então, às vezes, a gente não tem a visão da consequência a longo prazo, né? Então, exatamente, a gente acha que isso aí vai o seu elástico de novo aí, né? Foi o que nós discutimos essa semana aí a respeito de que a vida aqui pode ser fácil ou não, que nós não chegamos a um acordo comum também, né? Gostei também do que a ciência às vezes está errada, né? Um fato que eu lembro bem da previsão dos maias, né? Eles previram que o mundo ia acabar em 2012, mas não conseguiram prever que eles acabaram bem antes disso. Então, quer dizer... É verdade. Isso foi assim boa. E eles eram, na época, pessoas muito inteligentes, né? Da estrutura que eles tinham. E na parte que você falou de tirar a vida de uma pessoa, tem aquele filme lá da Reese, o Witherspoon e do Mark Ruffalo, que é Almost Heaven. Ela acaba morrendo não, ela tem um problema e ela se desdobra do corpo, mas ela não está morta. Então ela vai no apartamento, não sei se não vou dar o spoiler aqui não, mas a ideia é que depois o pessoal quer cortar, tirar os instrumentos dela, porque ela já está ficando cara para o hospital, e ela mesmo fez um documento que, se ela tivesse naquela situação, ela queria que desligasse o aparelho. Por isso que é bom, já vê aí, ó, se vocês fizeram essa opção, pensa duas vezes, né? Porque na hora lá não vai ter, aí o pessoal vai falar, foi você que escolheu, então não teve... Exatamente. Exatamente. É claro que, assim, a gente vai ter o nosso grau de culpa, não culpa, mas, assim, responsabilidade, né? Por ter feito esse tal documento, mas aquela pessoa que desligou o aparelho também tem a responsabilidade dela. Bom, ninguém mais vai fazer pergunta nenhuma, acho que você pode fechar e fazer uma peça para a gente. Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Vamos nos concentrar. Relaxar. Nos colocar confortáveis. Para que a gente possa baixar o nosso pensamento, baixar as nossas, ou elevar as nossas vibrações, mas acalmar o nosso espírito, para que a gente possa elevar o nosso grau vibratório,
para nesse momento agradecer por mais esse dia. Primeiro, por mais esse dia em nossas vidas, por estarmos aqui com nossa família, com saúde, com nossas plenas capacidades de colocar em prática todos esses ensinamentos. Agradecer pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento. Agradecer pela nossa família. Agradecer por tudo de bom que temos na nossa vida. E agradecer também por todas as oportunidades de aprendizado que temos nas nossas vidas, muitas vezes julgadas de forma errada como coisas ruins, mas oportunidades importantíssimas de evolução pessoal, evolução moral, espiritual. Agradecer pela oportunidade que tivemos de encarnar nesse corpo e que possamos, em todos os dias da nossa vida, colocar em prática esses ensinamentos, que possamos fazer jus a todas aquelas promessas que nós mesmos fizemos antes de encarnar, que possamos cumprir a palavra que demos antes do nosso encarne, de que seríamos pessoas boas, que faríamos o bem, que passaríamos pelas provas de forma resignada, pelas expiações, e que possamos dessa forma abreviar a nossa evolução, acelerar o nosso crescimento moral e espiritual, para que um dia possamos estar junto dos espíritos mais puros, perto de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade. Que assim seja.